Gente, eu vou fazer o vídeo hoje de umas perguntinhas que eu fiz lá no Instagram. Eu já queria começar, né, agradecendo a todas as pessoas que mandaram perguntas. Porque é muito difícil você começar assim, sabe? E tem muita gente que não faz perguntas. Porque muitas pessoas viram meu stories e muitas pessoas não me fizeram sequer uma pergunta, mesmo que seja uma pergunta boba e tal. Eu agradeço muito a todas as pessoas que fizeram as perguntas pra mim. Aí eu vou ficar lendo aqui no meu celular as perguntas e eu vou falando um pouquinho pra vocês, porque teve algumas perguntas que foram parecidas e tem algumas perguntas que engloba um pouquinho de falar sobre falar o porquê eu fiz a cirurgia, né? Então, vamos lá. Vou começar com as perguntinhas básicas, né? Quanto tempo tem que ficar de repouso? Então, gente, o que acontece? Depois que você sai da cirurgia, eu fiquei, tipo, de repouso, vamos dizer assim, absoluto, só levantei pra fazer xixi na noite após a cirurgia, né? Que minha cirurgia foi 1h da tarde, mas eu cheguei no quarto às 7. Até aí tudo bem. No outro dia, né, após a cirurgia, eu já tinha que andar, então você não tem que ficar de repouso absoluto. Só que os 30 primeiros dias, os 30 primeiros dias de cirurgia, né, o primeiro mês, você tem que ficar de repouso de atividade física pesada. Você pode fazer algumas caminhadas, e não pode fazer academia, pegar peso, musculação, esse tipo de coisa, nada, você não pode forçar nada. A única coisa que você pode fazer é caminhadas leves de 5 a 15 minutos ao dia. Próxima pergunta. Não dá fome tomar só líquido? Não dá fome nenhuma tomar só líquido. Você não sente fome. É muito complicado essa situação de você não sentir fome porque você tem que se alimentar, porque você já tá se alimentando somente de líquidos, então fica muito complicado. Às vezes eu não quero comer e a minha mãe fala, você tem que comer, você vai passar mal, você vai desmaiar, você tem que tomar água. E é muito difícil, eu não vou mentir. Eu tenho que fazer muita refeição que eu tenho que fazer por dia. Eu não consigo fazer todas. E eu também não consigo tomar a quantidade de água que tem que tomar, que são 1,5 litro de água fora a alimentação. Então pra mim é muito difícil. Eu acho que eu consigo tomar uns 500 ml de água, 2 gelatinas, uma vez caldo, sabe? Não consigo, de verdade, eu não consigo comer todas as refeições. Por que você está usando essas meias? E por quanto tempo eu tenho que ficar usando? Também outra pessoa me fez essa pergunta. Então, essa meia você tem que usar pra você, tipo assim, pra circulação e pra prevenir a trombose. E você tem que ficar com ela durante os 15 primeiros dias da cirurgia. Você já sai da cirurgia com essa meia. E você tem que usar ela e ir caminhando. E nos 15 primeiros dias, tanto que eu já estou sem meia, graças a Deus. Por que só pode tomar líquido? Eu vou explicar aqui pra vocês assim por cima. Eu tenho uma explicação melhor no meu perfil do Instagram. Aí vocês vão lá conferir, tem uma explicação muito boa lá. Mas assim, o estômago, ele tá sensível. Ele vai diminuir muito. Ele vai estar tipo, bem pequenininho. E ele vai estar muito sensível. E você também não vai conseguir digerir alimentos que sejam muito fibrosos ou muito proteicos, né? Que nem tipo leite. Leite não é fibroso, mas ele é muito proteico. Você não vai conseguir, porque a proteína do leite demora muito pra você conseguir digerir. Então você começa a tomar líquidos leves pro seu estômago e começar a trabalhar aos poucos. Não você já comer um hambúrguer, um bife, alguma coisa que dê muito trabalho pro seu estômago, né? Pra ele trabalhar. Como o seu estômago fica depois de cada ingestão de líquido? Então, os primeiros dias, né, um dia depois da cirurgia, eu tava com muito medo de tomar, né, de sentir alguma coisa, porque eu não fiz somente a bariátrica,
Eu fiz uma correção de hérnia, que no final eu vou explicar pra vocês tudo, né, sobre isso. Mas, os primeiros dias eu sentia como se eu tivesse comido 2 pedaços de bolo, sabe? Comido alguma coisa assim, um almoço, porque você se sente muito pesado. Mas, como eu ficava com medo, eu não sentia dor. Eu não sentia dor nenhuma. Porque eu ficava com muito medo de acontecer alguma coisa, né? E eu começar a sentir alguma dor, algo do tipo. Então, eu me sentia muito saciada. Conforme os dias, aumentou um pouquinho a quantidade, né? Porque no hospital eu tava tomando muito pouco. Aí eu comecei a tomar 50 em casa. Já nos primeiros dias, continuei me sentindo muito saciada. E não conseguia comer muita coisa. Nos outros dias, eu conseguia já comer uma gelatina inteira, tipo assim, na mesma hora. Porque antes eu tinha que dividir 50 ml em 2 vezes. Aí eu comia meia hora, metade, meia hora, outra metade. E agora, não. Eu já consigo comer toda a gelatina de uma vez só. A recuperação doeu? Não. Eu não senti dor nenhuma na recuperação. Nada, 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 nada. Muito tranquila a recuperação, eu achei. Eu acho que os 3 primeiros dias eu fiquei com um pouquinho assim de dor abdominal, mas nada demais. Como se eu tivesse ido pra academia. Simples. Só isso, nada demais. Qual é a quantidade de remédios que você toma na recuperação? Então, isso varia de cada pessoa pra pessoa. Eu já tomava 2 remédios pra ansiedade e depressão todos os dias. Então, eu continuo tomando eles, 2. Fora eles, eu tomava Neosaldina, se eu sentisse alguma dor, e Dramin, se eu sentisse tontura, náuseas e vômitos. E eu tô tomando um, que eu esqueci o nome agora, que é pro estômago. Tem que tomar durante 4 meses. E o outro, que é um suplemento vitamínico, que é tipo uma balinha, você tem que ficar chupando ruim pra caramba. Mas tem que tomar, porque eu não consigo ingerir todas as vitaminas que eu tenho que ingerir no dia, né? Aí eu tomo esses. Se eu sentir falta de comidas sólidas... Gente, muitas pessoas me falaram que sentiam muita falta de mastigar e tal. Eu não senti. Não senti falta nenhuma. Quando eu como, se eu sinto alguma coisa. Não, eu não sinto nada. Eu acho que a primeira vez que eu senti foi ontem, que eu tava com muita sede. E aí eu dei 2 goles, meio que grandes assim. Nada tão exorbitante, mas eu comecei a sentir um pouquinho de cólica. A minha doutora já tinha avisado que eu poderia sentir um pouco de cólicas quando o estômago estivesse muito cheio, mas foi a única vez de todo esse tempo da fase líquida que eu senti. Fora isso, não. Se eu senti muita diferença no meu corpo, não. Por enquanto, eu não senti muita diferença. Visualmente, minha mãe já tá sentindo bastante, mas eu não senti diferença nenhuma. Perguntaram aqui quantos quilos eu tinha perdido também. Na fase pré-operatória eu perdi 5, na pós-operatória eu perdi 8. Então, no total, eu perdi 13 quilos já. A fome reduz após a cirurgia? Sim. A fome reduz muito. Após a cirurgia, eu não sinto fome. É muito difícil sentir fome. Como meu namorado falou ontem, eu nunca imaginei tomar um copo de suco de 200 ml e ficar cheio. E é mais ou menos o que eu tô passando. Os alimentos podem e não podem comer. Eu vou falar aqui pra vocês, mas também no meu post tem lá, mas eu vou fazer outro post explicando mais um pouquinho detalhadamente o líquidozinho de todos esses alimentos, de todos os legumes e todas as carnes. Você não pode tomar café. Evitar, né, principalmente, mas como eu não tomo, então pra mim é tranquilo. Bebida alcoólica também, evitar. Fumar, evitar também. Frutas não cítricas você pode comer. Nada cítrico você pode comer. Nada, nada, nada. E nada de leite. Então, nada, nada, nada. Pra fazer a cirurgia bariátrica, tem que perder algum peso? Então, depende muito do cirurgião. Tem cirurgião que faz com o peso que você tiver.
não importa, mas tem um peso mínimo pra você fazer a cirurgia bariátrica. Você tem que estar com o IMC 38 e com comorbidades. O que seria comorbidades? Pressão alta, diabetes, problemas no estômago, qualquer coisa que você não dormir, qualquer coisa que tire a sua saúde normal da sua vida. Então são comorbidades. E se você tiver com IMC 40, você já está direto pronto para fazer a cirurgia bariátrica. No meu caso, a minha médica pediu para mim emagrecer de 5 a 10% do meu peso. Como foi preparar o psicológico antes da cirurgia? Gente, para fazer a cirurgia bariátrica, você tem que passar por vários médicos, principalmente por psicólogo. E como eu já fazia tratamento psiquiátrico, eu também passei pelo psiquiatra. Não é fácil. Algumas pessoas podem achar que é ignorância e tal, mas os psicólogos, eles são muito diretos com você. Eles falam: você não vai poder comer isso, você vai sofrer com isso, você isso, você aquilo. Sabe, tipo, você não vai poder comer hambúrguer, você não vai poder tomar refrigerante, você não vai poder comer o que você quer, você vai ficar no líquido. Você tem noção que você vai ficar líquido? Não é líquido uma sopa, é líquido, porque tudo é coado. Então eles são muito diretos. Pelo menos a minha foi muito direta comigo. Eu já tinha noção, mais ou menos, de como seria esse processo. Então eu já fui preparada também já pro que ela ia me falar. Eu fiquei um pouco nervosa, porque me falaram que seria muito difícil, que talvez eu não iria conseguir e tal, que eu ia sofrer muito. Então, pra mim, eu fui trabalhando isso até a cirurgia. Pra mim foi muito bom. Pra mim, qualquer pessoa que tiver que fazer essa cirurgia, que tenha um problema alimentar muito sério, porque no meu caso não foi um problema alimentar, eu não engordei exclusivamente por alimentação. Claro que a alimentação também tem um peso grande, tem uma função no meu ganho de peso, mas não foi exclusivamente isso. Porque a maioria das pessoas que fazem a cirurgia bariátrica é porque comem em excesso, comem 2 hambúrgueres, não sei quantos, entendeu? Eu não era assim. Então, você tem que preparar muito mesmo o psicológico, porque não é fácil. Eu tô passando por essa fase agora, e se eu não tivesse com o psicológico preparado, eu tenho certeza que eu já teria surtado ou desistido. Última pergunta, antes de eu juntar várias perguntas que não são iguais, mas meio que tem um pouco a ver com o porquê eu fiz a cirurgia, o conselho que eu daria, se eu me arrependi, a essas coisas. Então eu vou juntar todas as perguntas e vou falando. A última pergunta é se é muito importante ter o apoio da família e os amigos perto, né, nessa situação. Pra mim foi muito importante, porque principalmente que eu tenho ansiedade e depressão. É muito complicado no começo, porque alguns dias eu não conseguia tomar o remédio. Então eu me sentia muito frustrada, muito agoniada. Então eu me sentia um pouco carente, vamos dizer assim. E ter alguém também, que minha mãe faz as coisas pra mim, ter a minha mãe pra poder fazer a sopa, ter a minha mãe pra me ajudar a tomar banho, tirar a meia, porque eu sentia muito medo de abaixar, eu sentia medo de ter dor, né? E aí ela me ajudava a tirar a meia, colocava minha meia. Então pra mim foi fundamental, e principalmente meus amigos, né, que tipo, não vou dizer que foi muitas pessoas, mas perguntaram como eu tava, mas seguindo, tipo assim, me perguntaram como eu tava no hospital, mas depois, quando foi seguindo, foi poucas pessoas que realmente me perguntaram como eu tava, como eu seguia na dieta, né? Vamos dizer assim, vamos contar aqui na mão, né? Mas eu acho muito importante a pessoa ter apoio. É uma parte que você se sente muito fragilizado, principalmente que você saiu de uma cirurgia
séria e você precisa do apoio das pessoas.